do 9º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Rosângela e nessa aula vamos relembrar alguns conceitos fundamentais da química e também conhecer sobre os tipos de ligações químicas entre os átomos que formam as substâncias. Mas antes, inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações. Vamos lá? Vamos relembrar sobre substâncias químicas? As substâncias químicas são formadas por combinações entre diferentes elementos químicos ou por átomos de um mesmo elemento químico. Cada substância é representada por sua fórmula química própria, que informa quais os elementos químicos que a compõem e também a quantidade de cada um deles na substância. Por exemplo, uma molécula de gás hidrogênio é formada por 2 átomos do elemento químico hidrogênio e sua fórmula química é H2. Uma molécula de gás oxigênio é formada por 2 átomos do elemento químico oxigênio e sua fórmula química é O2. A água é formada por 2 átomos de hidrogênio combinados a um átomo de oxigênio. Elas podem ser classificadas em 2 tipos: substâncias simples ou substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas que contêm moléculas com átomos de um único tipo de elemento químico. Por exemplo, a molécula do gás oxigênio, que é composta somente por átomos de oxigênio. Aqui você pode observar outros exemplos de substâncias simples, cujas moléculas contêm apenas um único tipo de elemento químico. As substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um tipo de elemento químico. Por exemplo, a água, que é formada por hidrogênios e oxigênio, 2 elementos químicos diferentes. E aqui você tem alguns outros exemplos de substâncias compostas, cujas moléculas são formadas por elementos químicos de diferentes tipos. Vejamos aqui alguns exemplos, para você não esquecer. Quantos átomos e elementos químicos diferentes estão presentes nas fórmulas químicas das substâncias abaixo? A substância é simples ou composta? Vejamos. O gás cloro, Cl2, é formado por 2 átomos de cloro e apenas um elemento químico, o cloro. Portanto, é uma substância simples. O etanol, C2H6O, é uma fórmula química que é formada por 9 átomos. Observe aqui a fórmula: 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E é formada também por apenas 3 elementos químicos diferentes: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Portanto, é uma substância composta. O cloreto de sódio, NaCl, é formada por 2 átomos, um átomo de sódio e um átomo de cloro, e por 2 elementos químicos diferentes, o sódio e o cloro. Portanto, é uma substância composta. O ferro sólido, Fe, é formado por apenas um átomo de ferro e um elemento químico que é o próprio ferro. Portanto, é uma substância simples. O ácido sulfúrico é formado por 7 átomos. Observem aqui a fórmula química: 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Portanto, 7 átomos. E é formado também por 3 elementos químicos diferentes: o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Portanto, é uma substância composta. Vejamos aqui algumas substâncias que estão presentes em nosso cotidiano, mas acabamos por desconhecer suas características químicas. Vejamos aqui as fórmulas químicas
dessas substâncias. A fórmula química da acetona, C3H6O, da água, H2O, do açúcar, C12H22O11, a fórmula química da água oxigenada, H2O2, a do álcool, C2H6O, a do formol, H2CO, da água sanitária, NaClO, do vinagre, C2H4O2 e a do sal, NaCl. É importante ressaltar também sobre as características dos átomos. Os átomos, eles possuem partículas, que são os prótons e os nêutrons dentro do seu núcleo, e os elétrons, que fazem parte da eletrosfera. Esse esquema, ele representa o átomo de carbono, com 6 nêutrons e 6 prótons dentro do seu núcleo e 6 elétrons na eletrosfera. Os átomos que possuem a mesma quantidade de prótons e de elétrons são chamados de átomos neutros. Para que possamos entender as ligações químicas, é importante relembrarmos sobre a estabilidade do átomo. Os átomos só encontram estabilidade quando possuem sua última camada completa. Isso significa passar a ter 8 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência. Os únicos elementos químicos que possuem essa característica são os gases nobres. Quase todos eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Observem na tabela a configuração eletrônica dos gases nobres. Esses números representam os elétrons que estão em cada camada de cada átomo, de cada elemento que faz parte desse grupo dos gases nobres. Observem que apenas o gás hélio não possui 8 elétrons na última camada. Essa é uma regra chamada de regra do octeto e foi proposta por Gilbert Newton Lewis, que em seus estudos ele observou a interação atômica que acontece para que cada elemento adquira a estabilidade eletrônica de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Ele disse que grande parte dos átomos tendem a se combinar igualando a sua valência às dos gases nobres, com 8 elétrons, ou no caso do hélio, com 2 elétrons. Eu falei sobre a regra do octeto. Essa regra, octeto, vem de 8 elétrons, ok? Mas existe uma exceção. A exceção é o hélio e o hidrogênio. Esses dois elementos, eles só possuem uma camada apenas de elétrons. E nós sabemos que a primeira camada de elétrons, ela se estabiliza com apenas 2 elétrons. Aqui esse esquema representa os átomos do hélio, o hélio com 2 prótons e 2 elétrons, e o hidrogênio com 1 próton e 1 elétron. Então, nesse caso, para que o gás hidrogênio busque essa estabilidade, é necessário que ele receba 1 elétron para que ele fique com 2 e a sua camada fique completa. Os átomos dos elementos químicos que não sejam do grupo dos gases nobres possuem de 1 a 7 elétrons na camada de valência e, segundo a regra do octeto, eles vão ficar estáveis quando adquirirem a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, com 8 ou 2 elétrons na última camada. Nessa representação, eu coloquei apenas os elementos representativos da tabela periódica, porque são os elementos com os quais nós vamos trabalhar. Observem que os elementos representativos são os do grupo 1, grupo 2, grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17 e grupo 18. Como eu falei anteriormente, os átomos que possuem a mesma quantidade de prótons e de elétrons são chamados de átomos neutros. Os átomos que não apresentam a última camada eletrônica completa
precisam buscar sua estabilidade, cedendo, ganhando ou compartilhando elétrons na camada de valência, deixando de ter essa proporção, que são a mesma quantidade de prótons e de elétrons, e aí passa a se chamar de íon. Observem aqui esse esquema de um átomo de cloro, que é um átomo neutro, que possui 17 prótons e 17 elétrons, mas ele não possui a sua última camada completa, ele possui 7 elétrons na sua última camada. Então, para buscar essa estabilidade, ele vai ganhar um elétron, ele vai receber um elétron de um outro átomo, e aí, quando ele recebe esse elétron e fica com a sua última camada completa, ele passa a ser chamado de íon. Cedendo, ganhando ou até compartilhando elétrons da camada de valência, um átomo se liga a outro átomo com o objetivo de buscar a estabilidade, transformando-se assim em um íon, que pode ser de 2 tipos. Os átomos que precisaram ceder elétrons, eles adquirem uma carga positiva, passando a ser chamados de cátions. E aqueles átomos que precisaram receber elétrons da camada de valência, eles adquirem uma carga negativa, passando a ser chamado de ânions. Você deve estar se perguntando quais os átomos dos elementos que precisam ceder elétrons e quais aqueles que precisam receber elétrons? Você vai descobrir agora. É através da tabela periódica. Nesta representação, nós temos uma parte da tabela periódica. São os elementos representativos. Os elementos de transição, eles não estão aqui presentes, porque a gente vai trabalhar mais com os elementos representativos da tabela, ok? Aqui está a quantidade de elétrons da última camada de valência de cada um desses átomos. Observe que cada grupo há uma periodicidade, ou seja, os elementos de cada grupo apresentam o mesmo número de elétrons na última camada. E aqui abaixo, a quantidade de elétrons que cada átomo de cada grupo precisa perder ou ganhar para se tornar estáveis, com exceção do hidrogênio, ok? Ele não pode perder porque ele só tem um único elétron na camada de valência. E a representação aqui abaixo, onde tem o X, é a representação dos íons, nos quais os átomos vão se transformar. O grupo 18 é o grupo dos gases nobres. Como eles já são estáveis, já possuem a última camada completa com 8 elétrons, eles não precisam perder nem ganhar elétrons, mas os outros sim. Por exemplo, os átomos do grupo 1, com exceção do hidrogênio, é claro, possuem um elétron na última camada, portanto, eles precisam perder esse um elétron da última camada para ficar estáveis, se transformando em um cátion com carga positiva. Dessa forma, como você pode ver aqui nesse esquema. Então, quando ele perder esse elétron, ele vai se transformar em um íon igualzinho a esse. Os outros, ou do grupo 2, os átomos do grupo 2, vai acontecer a mesma coisa, só que eles vão perder 2 elétrons e vão se transformar em um íon igual a esse. Os do grupo 13 vão perder 3 elétrons e se transformar em um íon igual a esse, um cátion no caso. Esses outros da direita, eles são os que vão receber, os que vão ganhar elétrons, né? No caso, os do grupo 15, eles precisam receber 3. Os do grupo 16, 2 elétrons, na última camada eles precisam receber. E os do grupo 17 precisam receber 1 elétron para se tornar estáveis. Os do grupo 14 são aqueles que geralmente eles não formam ligações em que precisam receber ou doar. Eles formam ligações em que eles vão compartilhar elétrons.
Agora nós vamos conhecer os tipos de ligações químicas. Os átomos podem formar combinações entre si por meio de ligações químicas, que envolvem a transferência ou compartilhamento de elétrons. Observe neste esquema um exemplo de uma ligação química. Veja como os átomos se combinam para formar essas ligações. As ligações químicas podem ser de 3 tipos, de acordo com a quantidade de elétrons na camada de valência dos átomos dos elementos químicos. Podem ser iônica, covalente ou metálica. As ligações iônicas ocorrem entre íons, como o próprio nome diz. Iônica vem de íons, sendo um cátion e um ânion, ou seja, quando um pode ceder elétrons e o outro receber um ou mais elétrons da camada de valência, dando origem a compostos iônicos ou substâncias iônicas. Esse tipo de ligação geralmente ocorre entre um metal e um não metal. Nesse exemplo, podemos ver o sódio, que doa o elétron que estava sobrando na última camada. Perde a última camada e se torna um íon estável, ficando com 8 elétrons na última camada. Já o cloro, que recebe esse elétron do sódio, ele passa a ter 8 elétrons na última camada. Então, ambos se tornam íons estáveis, certo? E aí eles formam uma ligação iônica entre um cátion e um ânion. Uma outra forma de representar essa ligação entre sódio e cloro é usando pontinhos, que representa a última camada de elétrons. Observe o sódio, Na, e o cloro, Cl, com os pontinhos que representam seus elétrons de valência. O sódio com um único elétron na última camada e o cloro com 7 elétrons na última camada. Esses outros números representam os elétrons de cada camada do átomo de sódio e os elétrons de cada camada do átomo de cloro. Quando acontece a transferência de elétrons, eles se transformam em íons, um cátion e um ânion, ambos com estabilidade, ou seja, com 8 elétrons na camada de valência. Um outro exemplo de ligação iônica é a que acontece entre o átomo de magnésio e o átomo de cloro. O átomo de magnésio, ele faz parte do grupo 2 e ele é um metal com 2 elétrons na última camada. Então, ele precisa perder esses 2 elétrons e vai formar ligação com o átomo de cloro do grupo 17, que é um não metal e possui 7 elétrons na última camada, na camada de valência. E ele necessita, então, receber apenas um elétron para se tornar estável. Sendo assim, o magnésio irá então doar os seus 2 elétrons para 2 átomos de cloro, formando íons, cátions e ânions. E esses íons vão formar uma ligação iônica para dar origem a um composto iônico chamado de cloreto de magnésio, que tem a fórmula química MgCl2. Um outro tipo de ligação química é a ligação covalente. Nas ligações covalentes, os átomos compartilham um ou mais pares de elétrons entre si, diferente das ligações iônicas, onde acontece a transferência de elétrons de um átomo para o outro. Nesse tipo de ligação, nenhum dos elementos químicos dos átomos cede ou recebe elétrons do outro. Esse tipo de ligação ocorre entre moléculas formadas por não metais ou hidrogênio e não metal, dando origem a substâncias covalentes ou moleculares. Observe esse esquema. Esse esquema representa uma ligação química entre 2 átomos de oxigênio. Ao observar a tabela periódica, é possível identificar que o oxigênio é do grupo 16, ou seja, ele tem 6 elétrons na última camada. E faltam 2
para atingir a quantidade suficiente para se tornar estável. Para isso, eles precisam compartilhar os seus elétrons e fica assim a ligação. Os elétrons, eles não são transferidos, eles são compartilhados. E aí, quando eles compartilham um par de elétrons, esses elétrons, eles fazem parte das duas camadas de valência dos dois átomos. Uma outra forma de representar essa ligação covalente entre o oxigênio é também usando pontinhos, que, como eu falei, representam a quantidade de elétrons na camada de valência. O oxigênio, que possui 6 elétrons, ele compartilha 2 elétrons com 2 elétrons do outro átomo de oxigênio. E assim, compartilhando 2 pares de elétrons, cada um fica com 8 elétrons na camada de valência. Então, a representação é essa. Cada par é representado por um traço, certo? E assim, eles dão origem a uma molécula do gás oxigênio, o O2. Um outro exemplo de ligação covalente é a que ocorre entre a ligação química da molécula da água. Essa molécula possui 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Como já foi dito, o oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência e o hidrogênio, que faz parte do grupo 1, possui apenas 1 elétron na camada de valência. Vale destacar que o hidrogênio é um átomo, na verdade, diferenciado. Só precisa de 2 elétrons para ficar estável. Observe como fica o compartilhamento nessa molécula. Como o oxigênio precisa de mais 2 elétrons para atingir o octeto, ou seja, 8 elétrons na última camada, cada hidrogênio irá compartilhar o seu elétron, o que possibilitará que os 3 átomos cheguem a um número ideal para se tornarem estáveis, formando assim uma molécula de H2O, que é a molécula da água. O terceiro tipo de ligações químicas é a ligação metálica, que ocorre entre átomos de metais apenas, ou seja, metal com metal. Esse tipo de ligação forma as chamadas ligas metálicas, que são explicadas pelo modelo de mar de elétrons, onde um metal é constituído por cátions em posições fixas e elétrons dispersos, como você pode ver aí no esquema. Cada elétron pertence a todos os cátions e esses elétrons são chamados de elétrons livres. Nos átomos da maioria dos metais, a atração entre o núcleo e os elétrons mais distantes dele é fraca, e esses átomos podem transferir elétrons facilmente, tornando-se cátions. Os elétrons livres formam uma nuvem sobre os cátions, chamada de nuvem eletrônica ou mar de elétrons, que é responsável por manter os cátions fortemente aderidos entre si. A abundância de elétrons livres está relacionada à boa condutividade de calor e de eletricidade dos metais. Esse tipo de ligação pode explicar algumas características que os metais possuem. Por exemplo, os metais são brilhantes, os metais são maleáveis, dúcteis, são bons condutores de calor e de eletricidade. É por isso que utilizamos panelas metálicas para cozinhar os alimentos e os fios de transmissão de energia elétrica também são feitos de metais. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.